Olá, seja muito bem-vindo ao canal 7 de Teologia, aqui é o pastor Sérgio Lenz. E antes de tudo, não esqueça, vai aí embaixo, dá o like, deixa aquele like esperto, faça o seu comentário, aliás, compartilhe com alguém e não esqueça de dar uma olhadinha se você ainda está inscrito. Isso é importante para nós, tá bom? Então, roda a vinheta e vamos começar. Nessa jornada rumo à evolução, 7 de teologia, nosso coração em devoção, em devoção. Abra sua Bíblia comigo no livro de Jó, capítulo de número 2, e o versículo de número 10. Vamos meditar na palavra do Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: Mas ele lhe disse, como costumam falar as mulheres tolas, has falado tu. Se receberemos o bem da mão de Deus, não receberemos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Meus amados, todos nós, em algum momento da nossa vida, nós ouvimos sobre a história de Jó. O que Deus permite ou fala ao meu coração para trazer aqui essa noite, para meditar junto com você, não é exatamente sobre o diálogo dele com Satanás. A ideia aqui é mostrar a realidade da vida daquele casal, como eles estavam após tudo acontecer. E se eu fosse colocar algo para a igreja, eu diria que nós que servimos a Deus na igreja, a gente lembra um prato de comida. Sabe aquele prato de comida que você gosta? Quando a gente senta para saborear, é maravilhoso. Mas o trabalho que dá para fazer, os detalhes para você fazer um almoço, eu lembro que quando pastoreava, o pessoal falava de um tal de maniçoba, o pessoal paraense. E eles diziam que Luzia era 7 dias para cozinhar lá a folha da maniçoba. Aí depois que temperava para comer aquele, né? E é bom, eu cheguei a provar aquilo. Mas, rapaz, a demora que é para preparar, os detalhes que é, então às vezes eu penso a vida cristã dessa mesma maneira. É um prato bom, é gostoso, é bom você estar aqui ouvindo a palavra de Deus, é bom você estar louvando, entoando louvores, mas os detalhes, a receita, os ingredientes, realmente dá trabalho. E outra coisa que nós observamos muito nesses últimos dias é a forma que as pessoas têm ministrado a palavra. Permita falar dessa forma. Infelizmente, com o avanço da internet, com o avanço das mídias sociais, os influencers, os artistas, eles têm pego a Bíblia Sagrada e têm rasgado ela. Literalmente e simbolicamente, eles rasgaram a Bíblia, jogaram seus pedaços no chão e agora eles pisam em cima, cospem em cima e quando bem entendem, eles pegam o versículo que lhe apraz, Senhor é meu pastor, nada me faltará, e eles colocam isso na internet. O crente, o cristão que está firme em Deus, tudo bem. Mas a pessoa que não está firme em Deus, quando começa a observar essas pessoas, esses influencers, eles veem que eles estão louvando, pasmem, com artistas que outrora estão na igreja, ora estão lá com eles naquela festa mundana. E quando a pessoa que não está muito firme em Jesus Cristo, irmã Luzia, ela começa a observar aquilo, no coração dela, ela pensa que ela está errado. Então, a maioria do povo, boa parte do povo, que ainda não tem Jesus Cristo, ainda não tem aquela firmeza no seu coração, acaba caindo no papo de que não precisa de Jesus Cristo. Não de Jesus Cristo, mas não precisa da igreja, do corpo, da instrução, de um pastoreio. As pessoas começam a ver que esses influencers são tão ricos, mas eles falam de Deus. Eles bebem, mas falam de Deus. Eles se prostituem, mas falam de Deus. Então isso dá uma impressão de uma vida totalmente, uma impressão de uma vida bela, maravilhosa. Mas no fim, meus amados, quando a gente vai ver a podridão, amados, é fácil, Deus está conosco, né? O dinheiro está cheio, a conta do banco está cheio, o celeiro está farto, é muito fácil. E os artistas gospel,
que era para estar ali proclamando o nome de Jesus Cristo, participando dessa sujeira. Repito, a pessoa que não está com a fé totalmente em Cristo, irmão Leandro, vai olhar para aquilo e vai dizer, mas para que eu estou na igreja? Para que eu estou trabalhando? Para que eu estou fazendo as coisas certas? Se eles daquele jeito estão prosperando, mas a realidade é aquela falsa paz que até a palavra de Deus também já havia falado. É um monte de demônio enganando pessoas, dizendo a elas que a vida vale a pena com dinheiro, mas a nossa realidade é outra. A nossa paz é diferente. A nossa riqueza é diferente. A nossa paz, ela não depende de um artista ou de um influencer. A nossa paz depende de quando você dobra o joelho. Às vezes a gente nem dobra o joelho. Às vezes a mente está tão pesada que o próprio Espírito Santo chega perto de mim e de você e fala, meu filho, eu estou contigo, continua mais um pouquinho. E essa sensação, a paz do Espírito Santo não é a paz que o mundo nos dá. Não é a falsa paz do mundo. Já percebeu? Para o mundo, a paz do mundo é o seguinte, conta cheia, dinheiro, viagens em Paris, Dubai. Isso é a paz para o mundo. Mas a paz que o cristão sente, ela é tão interessante, minha irmã, que a gente sente paz faltando tudo. A gente sente paz na hora do luto. A gente sente paz na hora da tempestade. O que é isso, Pastor Célio? É a presença do Espírito Santo. Isso significa vidas reais, vidas que realmente estão andando com o Senhor Jesus Cristo. Famílias que estão enfrentando tantos processos, tantos trabalhos, mas mesmo assim elas creem em seu coração, a semente do Evangelho já chegou no coração delas, que pode estar desabando tudo, mas a única coisa que não vai desabar é a fé da família que está fortalecida no Senhor Jesus Cristo. E não tem história melhor, meus amados irmãos, do que esta daqui. Mas tudo que a gente precisa, interessante que está nessa família. Primeiramente, aparece nesse texto aqui, Jó, ele já está enfermo, já está doente. Olha a situação, vê se não é uma história real. Geralmente a gente gosta, e eu gosto também, mas é legal quando chega na igreja e tem aquelas palavras de fé, né? Que Davi derrubou o gigante, aquelas mulheres de fé, como é bom ouvir isso. Mas também é bom a gente nos olhar no espelho, que muitas vezes nós estamos igual Jó. Aí Jó está ali, está cansado, está doente, está enfermo, está se coçando, está com sua doença lá, sua enfermidade, os filhos estão mortos, só chega notícia ruim, os filhos estão mortos, e para arrebentar ainda, aparece a esposa dele, totalmente descontrolada, e a gente vai entender não vamos concordar, mas a gente vai entender a situação dela. Até porque a esposa de Jó, ela não ouviu uma notícia assim, o pagamento não caiu. A esposa de Jó não ouviu uma notícia assim, o salto quebrou no meio do caminho, a chapinha na chuva não deu certo. Não. A esposa de Jó, ela está ouvindo todo dia, junto com seu marido, uma notícia ruim. Olha, teus filhos morreram. Olha, tua casa se acabou. Olha, teus filhos já eram. O gado acabou, o dinheiro acabou. É notícia ruim atrás de notícia ruim. E chega um determinado momento que ela, como ser humano igual eu e você, ela não aguenta, ela explode. Então ela olha para Jó naquela situação, abre a boca e infelizmente solta a infeliz declaração. Ainda tem tua integridade com o Senhor? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Se você observar algumas pregações ou algumas pessoas até chegam a julgar e a dizer, não, ela foi errada, misericórdia, a mulher endemoniada. Não, muitos de nós, posso dizer assim, em algum momento, por muito menos, murmuramos também. Por isso que eu digo, meus amados, não tem uma história tão real, tão maravilhosa como esta, onde uma mulher está totalmente pressionada, ela está totalmente revoltada, o seu coração está doendo do luto. Eu sei que eu não sou pai, eu ainda não tenho filhos, mas imagina você ouvir que o seu filho morreu. Seu filho, nossa, olha a dor do luto e ainda vê o seu marido, as pessoas que você ama, toda com enfermidade. O que é que sairia da nossa boca? O que é que nós iríamos falar? É fácil quando alguém chega na igreja e fala, temos que ser fiéis.
Mas a verdade é que muitas vezes, por muito menos, nós reclamamos. Senhor, aonde é que o Senhor está? Meu Deus, e a promessa? Não iria acontecer isso? Então o nosso coração, muitas vezes, por muito menos, nos força a falar coisas desagradáveis. Então ela explode, na sua explosão, ela olha para o seu marido e diz: amaldiçoa esse Deus e morre. E Jó está ali tão acabado, tão destruído, tão ruinzinho, e mesmo assim ele vai falar essa frase, que é uma frase que chama a nossa atenção. Quando ele olha para ela e fala: mulher, estás falando igual uma tola. Aceitamos, recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Aleluia! Olha a fidelidade de um homem que está totalmente pressionado. Aí vem a pergunta da minha mensagem essa noite: quem somos nós? Qual é o nosso comportamento diante da pressão? Ainda, se fosse até aí, já dava até para parar. Mas vai aparecer outra pressão ainda para cima de Jó. Quem? Os amigos. Agora imagina, sem os filhos, sem a casa, sem dinheiro, sem os bens, mulher totalmente depressiva, angustiada, explodindo, e ainda os poucos amigos que tem, tentando forçar ele a confessar um pecado que ele não cometeu. É tanta pressão na mente de um homem, é tanta pressão ali, mas a palavra... E veja, alguns ainda vão até dizer: não, Jó não murmurou. Ele murmurou, teve um momento que ele não aguentou. Teve um momento que o próprio Deus teve que chegar um pouquinho perto dele: ô nego, calma aí, Jó, eu sei que você está chegando aí, sei que está difícil, mas faz o seguinte, vai orar pelos teus amigos. Aleluia. Então, o homem está totalmente pressionado. E é nessa história que eu trago para mim e para a sua vida. Quantos de nós, muitas vezes, cada um sabe aonde aperta o seu sapato. E cada um sabe qual foi o pior momento e até o melhor momento da nossa vida. Mas o que muitas vezes a gente esquece é de anotar, para o próximo testemunho, anotar como foi a nossa reação no pior dia da nossa vida. Eu gostaria muito, é bom a gente chegar aqui em cima e falar: pastor, eu tenho um testemunho para contar. Quem nunca ouviu um testemunho, né? De pessoas que foram curadas. Pastor, eu tenho só 2 minutos para contar um testemunho. Fui curado. Mas o processo que essa pessoa passou até ser curado. Eu, recentemente, posso falar para você que no ano 2025 é o ano mais louco da minha vida. Porque por mais que me entregaram uma função tão importante, que é a função do evangelismo, de estar nas cidades, na cidade, nos bairros, eu recentemente recebi um diagnóstico de princípio de depressão. Então não é simplesmente eu chegar aqui e falar uma palavrinha bonita para você. Não é simplesmente eu decorar alguma coisa e trazer para a igreja, não. É porque eu também estava sofrendo uma pressão sobre a minha vida. E mesmo assim eu precisei encontrar forças no Senhor e não desistir diante da pressão externa. Porque é isso o tema. Quem somos nós diante da pressão? Então quando ela estoura, quando ela começa a falar daquele jeito, ela está chegando nos estágios do limite da sua alma. Uma depressão profunda, uma ansiedade, meu Deus, acabou tudo, que é isso? E mesmo assim, Jó olha para ela, repreende ela e fala: olha, você está falando igual uma tola. Se a gente aceitou o que era bom, se a gente estava com a mesa farta um tempo atrás, guarde isso para a sua vida, crente. Se algum tempo, quando a gente ia sacrificar, a gente tinha coisas boas para sacrificar, enquanto nossos filhos estavam bagunçando lá, enquanto eles estavam bebendo, enquanto eles estavam farreando, e nós estávamos com a mesa cheia, ofertando por eles, agora nós estamos chorando por eles. Mas não tem problema, nós não vamos abandonar o Senhor nesta casa. Você está entendendo, meus amados? A nossa vida até chegar à vinda do Senhor Jesus Cristo não é uma vida de influencers digitais, não é uma vida mentirosa que estão postando na internet. Tanto é que a gente não se baseia em internet para seguir a nossa vida. A nossa vida está baseada na poderosa palavra de Deus. E na poderosa palavra de Deus que a gente não rasgou, que a gente não picotou, que a gente não pegou versículos isolados para defender nossas opiniões, não. É uma Bíblia que nos mostra que pessoas falhas,
pessoas igual eu e você, que eram desprezadas, tiveram sucesso. E por que elas tiveram sucesso? Porque elas se mantiveram com a presença santa do Espírito Santo do Senhor. Uma das coisas que eu quero falar para a sua vida é que nessa noite muitos de nós estamos sob essa pressão. Cada um sabe a pressão que tem enfrentado, mas essa pressão que cada um tem enfrentado, muitas vezes tem levado você a murmurar, muitas vezes tem levado eu e você a duvidar, e muitas vezes tem levado eu e você a querer desistir. Por isso que Deus me traz essa noite para te lembrar que da mesma forma que o Senhor esteve presente, aleluia, esteve presente com Jó em todos os momentos, o Senhor também estará presente comigo e com você. Mas deixa eu falar uma coisa, estar presente é o pastor Len estar aqui pregando e muitas vezes eu querer levantar e ir ali fazer alguma coisa, eu vou tomar uma água, vou ali fora, vou voltar, vou sentar aqui no banco, mas o pastor Lenz está aqui pregando. Enquanto ele está pregando, eu estou fazendo alguma coisa. Isso mesmo é Deus presente na nossa vida. Deus está presente, mas eu ainda preciso trabalhar. Deus está presente, eu ainda preciso tomar decisões complexas. Deus está presente, mas eu também preciso me coçar um pouquinho. Eu preciso saber como é que está a minha vida. Não é porque Deus está presente que agora eu vou fazer o que eu quero, não. Deus está presente para me orientar e dizer: Leandro, não vai para lá que tu cai, não vai para lá que você está errado. Mas, Senhor, eu lembro que quando eu era pequeno, eu ia brincar na rua, eu acho que alguns irmãos lembram, a Luzia, que é a mais nova daqui, deve lembrar melhor do que eu. Eu ia brincar na rua, o pai aparecia, né? O pai vinha da padaria meio estressado, meio brabo, ele olhava, já dava um grito lá de casa: Leandro, passa para dentro, entra para dentro. Aí folgado, né? Não, eu vou entrar para fora. Vinha ele com chinelo. Rapaz, quando a gente vinha correndo, a gente tomava aquele tombo. Ele ficava lá de longe. Ah! Aí ele olhava e dava aquela risada. Que bom que não caiu umas 3 vezes, né? Mandei tu entrar. Ou seja, eu estava na presença do meu pai, mas eu caí. Eu estava na presença do pai, mas eu errei. Então as pessoas às vezes confundem estar na presença de Deus. O que é estar na presença de Deus? É eu respeitá-lo, é eu aguardá-lo, é eu ouvi-lo. E se eu ainda não ouvi-lo, é eu me manter fiel a ele. Irmãos, eu tenho que aprender uma coisa: enquanto Deus não fala, eu apenas adoro. Enquanto Deus não responde, eu adoro. Enquanto Deus não faz nada, eu adoro, eu respeito, eu trabalho para Ele, porque eu sei que em algum momento a sua poderosa presença irá me alcançar. Mas eu te entendo, não é tão simples assim esperar uma resposta quando a gente está no desespero. Não é tão fácil assim esperar, né? Aí vem o ambiente externo. É aí onde Jó começou a sentir aquela pressão e começou a dar aquela murmurada, porque estava todo mundo pressionando ele agora. E quantos de nós estamos sendo pressionados pela parte, digamos, externa? Porque se você prestar atenção, a maioria dos nossos problemas estão vindo de fora. Problema, preocupação com o filho. Problema com o marido. Problema com o trabalho. Problema com o emprego. E às vezes a gente começa a carregar mochilas que não são nossas. A gente começa a carregar pesos que não são nossos. Mas espera, aí Jó, agora olha o rapaz, agora Jó, qual a condição de Jó de carregar a mochila que não era dele? E como é que ele estava conseguindo manter isso tudo? Intimidade com Deus, meu irmão. Só se mantém com intimidade com Deus. A oração que você ainda não fez é a oração que vai te sustentar. A leitura que você ainda não fez é a claridade que o Senhor quer te orientar. Mas, pastor, eu não sei, você não sabe porque você não procurou. Em um relacionamento, seja de amizade, seja de namoro, seja de casamento, só vai para frente se tiver comunicação. Estou indo bem?
Tá bom assim? Quer outra coisa, né? Geralmente para nós maridos é um pouco mais complicado, né? Para nós maridos é mais ou menos assim, sim senhora, tá bom assim, quer desse jeito, né? Aí chega a mulher e diz, não, tá ótimo, tá muito bom, é maravilhoso. Mas o relacionamento, ele só pode ser estruturado na comunicação. Então eu preciso me comunicar. Então a oração não é um bicho de 7 cabeças, não é um bicho papão que as pessoas estão colocando. A oração é o momento que eu vou falar com o meu Pai e dizer a Ele, Senhor, eu preciso de Ti. Então nesse texto, para a gente poder avançar um pouquinho, eu vou aprender 3 coisas nele. Ou seja, como eu vou me portar na pressão. 3 coisas apenas para a gente meditar. A primeira delas, sinceridade. Porque é uma coisa que eu gostaria de ser aquele pregador que chegasse aqui, né? Ai, Deus vai te dar, mas não deu. Não foi comigo. Eu deixo para o próximo. E Deus usa e está tudo bem. Mas a palavra que o Senhor me traz essa noite é para dizer para você que a minha pressão e a sua pressão, em algum momento ela vai acabar. Amém? Você crê? Mas crê também que em algum momento ela volta. E ela volta. Da mesma forma que os momentos bons, vêm os momentos maus. Então a primeira coisa que eu aprendo nesse texto é ser sincero com o Senhor. Sincero como? Senhor, eu estou com raiva. Meu Deus, quem sou eu para falar isso para Deus? Sim, irmão, mas aí é que entra a sinceridade. O coração, muitas vezes o coração está podre. E a gente chega com uma falsa modéstia para Deus, né? Ai, Deus, eu te amo. Não, você não ama não, você está com raiva. Põe isso para fora. Diga ao Senhor, Senhor, me desculpe. Aí que entra a sinceridade, a humilhação. Senhor, eu sou tão pequeno, tão falho, que me acho indigno de falar isso. Mas nesse exato momento, meu coração está doendo. E a gente não bota isso para fora. Irmão, o médico só vai curar se a gente falar onde está a dor. Ele não vai adivinhar, ele não tem uma bola de cristal. Ele até pode imaginar fazendo lá os exames, mas se a gente não procurar ele e disser onde está doendo, ele não vai curar. Ele não vai se mover. Então, quando a gente chega para Deus, dobra o joelho com sinceridade. Senhor, me perdoa, Senhor. Mas está difícil conviver, está difícil andar, está difícil suportar. Isso se chama sinceridade. E no momento certo, Deus ele sabe abrir os caminhos e nos conduzir a resolver esse problema. Mas nós precisamos aprender a ser sincero. O coração, eu lembro que quando eu pastoreava a Univale, os irmãos chegavam na igreja, choravam o culto todo e nunca mudava nada. Até um dia que eu chamei os irmãos na frente para fazer uma oração. Chamei umas irmãs, chamei uns irmãos e falei, chamei os irmãos para frente, vocês vão abraçar um povo que vai vir aqui na frente. E eu fui bem ousado e falei, meus amados, você está com raiva? Você está com raiva? Você deixou de crer em algum momento? Você perdeu a esperança, perdeu a fé? Você está aqui cumprindo tabela? Deus quer te dar um abraço essa noite. Irmão, naquele momento, se levantou um monte de gente, foi abraçar um outro, começou a chorar. O povo gritava chorando, porque em algum momento a promessa não tinha acontecido ainda, porque em algum momento as coisas não estavam indo bem. Mas no momento que eu coloco sinceridade, o Senhor é sincero para falar para mim, olha meu filho, vai dar certo, mas tem que arrumar aqui, e você não está olhando. Porque a gente gosta de chegar com os questionamentos para Deus, mas a gente precisa também aprender a ouvir o que Ele tem para dizer para nós. Quando eu falo sinceridade, não é você botar Deus na parede. Quando eu falo sobre sinceridade, é eu estar com o meu coração limpo diante de Deus. Deus, eu estou ruim na fé. Eu não consigo ir para a igreja hoje. Eu não consigo louvar. Às vezes os irmãos estão louvando, estão chorando e a gente não sente nada. A palavra está falando, o pregador, tem gente no banco chorando, levantando a mão e o nosso coração está pesado. Isso não se fala muito, mas é verdade. Às vezes o profeta levanta na casa, vai lá e fala com a irmã, eis irmã que eu vou te usar, eu vou te levantar. E você está lá olhando e dizendo, meu Deus, já falaste tanto isso comigo e nunca aconteceu. Irmão, sinceridade, Senhor, eu preciso de ti. Venha cá.
E a segunda coisa que eu aprendo depois da sinceridade, entenda, arrependimento. Porque eu vou colocar tudo para fora. Aleluia, mas eu preciso me arrepender. Porque eu não estou falando com uma simples pessoa, com qualquer pessoa. Eu estou desabafando com Deus. E nesse momento de desabafo, eu posso pecar. Eu posso duvidar. Eu posso começar a perguntar, Deus, tu existe? Aí Deus olhar para nós e dizer assim, meu filho, quer ouvir mesmo o motivo? Né? Você já viu uma mulher faxinando a casa? Misericórdia. Se você não vê é porque você é mulher. Você não olha com o seu olhar. Mas você, homem, vai me entender. Quando a mulher está faxinando a casa, ela está tão ocupada que se tu ousar abrir a geladeira e pegar um copo com água, teu destino está traçado. Ao chão! Mas aquela faxina pesada mantém ela o quê? A igreja acordada. Porque quando ela está dormindo, ela não vê perigo, ela não vê, né? Não vê barulho, não vê perigo, não vê nada. Mas quando ela está desperta, mulher numa faxina desperta, rapaz, ela acha até o dedo do nosso presidente. Quando ela está desperta, meu Deus, ela limpa ali a geladeira, aí a gente descobre que tinha um jogo de panela. Meu Deus, esse jogo de panela aqui a gente ganhou no casamento faz 50 anos, mas ela descobre, porque ela está faxinando a casa. E pastor, é verdade, aí quando está tudo faxinando, ela não descansa, ela não dorme. É aí onde Deus muitas vezes fala com a gente. Sabe o motivo desse vento? Sabe o motivo dessa prova? É para te manter acordado. É para te manter focado. Porque se tu dormir, Satanás entra na tua casa e rouba tudo. Mas enquanto você está acordado, sofrendo, chorando, se coçando, às vezes murmurando, mas você está ligado. Satanás não entra porque ele sabe que alguém ali está de vigilância. Então quando Deus nos levanta para ser exemplo na nossa casa, a gente precisa entender qual é o mistério. Como é que a gente entende o mistério? Falando com Deus. Por isso, meu amado, você vai murmurar, você vai reclamar, mas você precisa se arrepender, porque os planos de Deus são totalmente diferentes do nosso. Quem está entendendo essa mensagem? Sinceridade, sim, seja sincero. Arrependimento. E a terceira e última, irmão, fidelidade. Fidelidade. Sim, não se assuste, você vai pecar. Não se assuste, você vai murmurar. Não se assuste, você vai querer desistir. Você não vai compreender. Mas na oração, o Senhor vai fazer você entender o que está acontecendo. Porque se tem uma coisa que Deus nunca deixa a gente confundido. Aqueles que andam sob a luz do Espírito Santo nunca são confundidos. E Deus, no momento certo, sempre aparece. Por isso que nós devemos manter a fidelidade ao Senhor. Como é que eu mantenho a fidelidade? Irmão, reconhecendo, sendo sincero e se arrependendo. Você mantém a fidelidade ao Senhor. Mas manter fidelidade, amados, aprenda outra coisa. Fidelidade não se conquista no momento. No momento, dependendo do momento, você vai ser fiel. Dependendo do momento, você vai adorar a Deus. Dependendo do momento, você vai levantar a mão para dar um glória. Dependendo do momento, todo mundo é fiel. Todo mundo ora, todo mundo busca, todo mundo quer o Senhor. No momento. Mas quando o momento passa, e principalmente o momento bom, aí que o negócio fica um pouco diferente. Você vai hoje na igreja, você vai hoje na campanha, você vai hoje fazer aquele trabalho evangelístico, a fidelidade já está passando. Agora, a fidelidade, ela não vem no momento, ela vem na persistência, na constância, na sinceridade, no dia a dia, no ser sincero com Deus, no dizer a Ele, Senhor, eu estou me arrastando, mas eu estou aqui.
Eu não sei se o Senhor está olhando para mim, mas eu estou aqui. Sinceridade, Senhor, eu sei que o Senhor está olhando para mim, mas eis aqui o teu servo, Senhor. Se é assim que o Senhor quer, louvado seja o teu nome. Mas tem misericórdia de mim, porque meu coração não vai aguentar. Veja, irmão, isso é uma oração sincera. Dobrar o joelho para orar, o povo pensa que é isso, né? Soberano Deus, eterno Pai, abençoe o pastor Lenz, a pastora Lenza, a pastora Luzia, o pastor Leandro. Senhor, abençoe os drogados do hospital. Senhor, abençoe o povo lá não sei de onde. O povo acha que é uma coisa mecânica, uma coisa ruim. Irmão, oração de crente é um mistério que só a gente entende com Deus. É um momento que a gente dobra o joelho, não fala nada e ele já vem abraçando a gente. Não é uma coisa ruim. E isso tem se perdido nos últimos dias, que é necessário, mais uma vez, um monte de gente estar no meio da cinza, se coçando para lembrar de falar com Deus. Aleluia. Estive no hospital esses dias, aí a gente passa, tá até aqui ainda a marquinha, né? Da autorização, e toda vez que tu entra na sala tem uma mãe chorando, tem um pai chorando, o filho está doente. Aí é onde o povo se lembra de Deus, aí é onde o povo se lembra de adorar. Mas a gente não é murmurador, não fica apontando, a gente vai com amor e entende que a gente está ali fazendo o que Deus mandou a gente fazer. Mas muitas vezes estamos orando por vidas, sendo que quem está sangrando somos nós. Sabe o que é isso? Fidelidade ao Senhor. Eu estou sangrando, não tem problema. Deus sabe o momento que eu vou ser curado, mas meu irmão vai sair com a vitória dele. Eu estou triste, eu estou amargurado, mas eu vou me segurar. Irmão, quantas vezes tu chegou, não vou dizer nem na igreja, eu vou dizer na sua casa. Quantas vezes você chegou em casa, brincou com o seu filho, brincou com a sua filha, fidelidade, brincou com todo mundo, deu aquele sorriso, mas quando deitou que ninguém estava vendo, desabou e disse: meu Deus, eu quero ir embora, eu quero sumir, eu quero me jogar numa BR, eu quero me matar, e a gente explode, bota tudo para fora, mas quando alguém olha pra gente, tá tudo bem, igual aquela mulher, né? Tava com o filho morto, tá tudo bem. Irmão, a gente guarda mágoas, a gente guarda peso, a gente guarda mochilas, que só a gente sabe. Aleluia, mas o Senhor, Ele é tão lindo, tão maravilhoso, que quando a gente não consegue colocar para fora, que a gente está sobrecarregado, o Senhor manda o quê? O vento. Aí quando vem o vento, a gente não consegue segurar mais. Já viu uma pessoa lutando contra um tornado, contra um furacão? Não consegue, vai junto. Vai a casa, vai tudo, fica só ela. Às vezes Deus manda vento para isso, para eu entender que boa parte do peso que eu estou carregando não é meu. Aleluia. Não, pastor, mas a Bíblia diz que a gente tem que orar um pelos outros, carregar o fardo um dos outros. Sim, meus amados, mas como em tudo na vida, Deus vai te orientar quem você deve orar e quem você deve buscar. Não é assim de qualquer jeito, colocando a mão em todo mundo, não, irmão. Tem gente que está passando processos porque Deus quer lhe dar uma lição. Mas tem gente que está passando processos que Deus vai levantar você para ajudar esta pessoa. E como é que eu vou saber discernir isso? Fidelidade, arrependimento, oração, busca, dizer: Deus, eu estou aqui, continuar. E a própria palavra diz, né? Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Meus amados irmãos, que a gente aprenda. Não vou dizer que é tão fácil assim. Não é fácil assim chegar e dizer para você: tem que ser fiel, né? Adore a Deus na prova. Se fosse fácil assim, meus amados. Se fosse fácil, né? Mas graças a Deus que nos dá a vitória. Por isso que Jesus Cristo, Ele veio e morreu pelos nossos pecados. Porque Ele sabia que em algum momento eu não ia conseguir. E sejamos sinceros, irmãos. O homem não é o centro, não, o homem é tão pecador, tão miserável, que por causa de uma agulhinha, uma dorzinha, ele já está murmurando. Ele já está achando ruim, já está dizendo... Tem gente que chega para mim, pastor Lenz, quando é evangelismo é assim. Acho que já aconteceu bastante com o senhor. O pessoal chega para mim e fala assim: ai, que Deus falou comigo que eu vou para a Europa. Paulo também foi para a Europa.
Não necessariamente na ordem que a pessoa está pensando, mas ele foi. Ele andou bastante. Que Deus quer me levantar. Deus levanta, amigo. Deus levanta. Deus levantou tanta gente. Deus levantou Jeremias. Tadinho. Passou um tempinho e estava debaixo de um bueiro. Mas Deus levantou. As pessoas, elas confundem, acham que a vida com Deus, não, a vida com Deus vai melhorar. Não, a vida com Deus é um consolo, é um apoio que chegou no momento, em um mundo que não é mais para eu e para você viver nele. É um apoio que eu vou ter na minha vida. É o Consolador. Quando Jesus Cristo sobe, não vou deixar você sozinho. E vem o Espírito Santo para nos ajudar. Que a gente possa reconhecer o Espírito Santo em todo o tempo. Aí às vezes alguém pergunta para mim, pastor, mas você, o seu, como é que tá, a sua saúde? Irmão, tá tudo bem. Tá tudo bem, eu estou bem. E alguém às vezes pergunta, pastor, cuida um pouquinho de você. O Senhor está cuidando de mim. O Senhor está cuidando de mim. E enquanto eu cuido das coisas para Ele, o Senhor cuida de mim. E quando a gente sai no meio da rua e abraça uma pessoa que está ali chorando, e a gente olha para ela e diz, meu Deus, eu sei muito bem. Esses dias eu estava voltando com a minha esposa na beira-mar e tinha um casal, e vocês sabem que ali é cheio de barraca de lanche, né? Tem vários cachorro-quente, tem um monte. Você pode escolher o cachorro-quente que você quiser, que o irmão Célio paga no final do culto. Mas teve um momento ali que eu estou passando e tem um casal que eles estão sozinhos. Ela está lá toda animadinha, tentando conversar com ele, e ele está com um olhar distante. E naquele momento eu embarguei, quis chorar assim. Eu olhei para minha esposa e falei, eu conheço aquele olhar. Está preocupado, sobrecarregado, não tem cliente, tá difícil as coisas. E ele olhava assim, ela tentando falar com ele olhava distante. Eu baixei o vidro, olhei para ele, eu acho que ele nem entendeu, mas um dia, quem sabe, ele vai entender. Eu olhei para ele e falei, meu filho, continua. Fica firme, que Deus te abençoe. Ele despertou assim, ele olhou para mim e eu falei, que Deus te abençoe. Às vezes nós sabemos o que cada um está passando. É que a gente acha, irmão, que é só a gente. E a gente começa a guardar as nossas dores. A gente começa a achar que somos únicos. Não, meu irmão. A minha dor, ela vai ser curada quando o Senhor quiser curar. Mas enquanto Ele não curar, eis-me aqui, Senhor, que as minhas mãos curem. Não que eu adoeça outra pessoa, mas que eu cure outra pessoa. Com meu sorriso alegre, com meu jeito brincalhão, todo suado, aleluia, mas dizendo a todos, Jesus Cristo vive, reina para todo sempre. E breve Ele voltará. Amém, meus amados?